Olá, seja bem-vindo ao nosso dia 187 da leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Antes de entrarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos a Josué no capítulo 8, nós iremos até Salmo 139, iremos ao profeta Jeremias no capítulo 2 e finalizando a leitura de hoje iremos ao Evangelho de Mateus, capítulo 16. Aqui em Josué, no capítulo 8, nós vamos ler sobre a destruição sobre a cidade de Ai e também a renovação da aliança no Monte Ebal. Vamos a essa leitura? Josué, capítulo 8. E disse o Senhor a Josué: Não tenha medo, não desanime. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com Ai, seu rei, o que fez com Jericó, seu rei. Dessa vez vocês poderão se apossar de seus despojos dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o seu exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e enviou de noite, com a seguinte ordem: Atenção, preparem-se uma emboscada atrás da cidade, não se afastem muito dela. Fique todos alerta. Eu e todos que estiverem comigo se aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que tenham atraído para longe da cidade. Pois dirão: estão fugindo de nós como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, os entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês as incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Atente-se bem para as minhas instruções. Então Josué os enviou. Eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Ai, e a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista aos homens. Ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com eles avançaram e aproximaram-se da cidade pela frente e armaram um acampamento ao norte de Ai, onde o vale separava da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai, e a oeste da cidade. E os que estavam no acampamento ao norte da cidade, que estavam na emboscada a oeste, tomaram posição. Naquela noite, Josué foi ao vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todos da cidade se apressaram, levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local da onde se avista Arabá. Ele não sabia da emboscada armada contra eles atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram perseguir por eles e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel. Todos foram atrás de Israel. Deixaram a cidade aberta e saíram na perseguição a Israel. Disse então o Senhor a Josué: Estenda a lança que você tem nas suas mãos em direção a Ai, pois nas suas mãos entreguei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai. E assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo na direção da sua posição, entraram na cidade, tomaram-a depressa e a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram fumaça na cidade subindo, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Vendo Josué todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados todos os israelitas dos dois lados. Então os israelitas mataram sem deixar sobreviventes e nem fugitivos, mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo e no deserto, onde tinham perseguido. Eles morreram ao fio da espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram os que lá haviam ficado. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Eram toda a população de Ai. Pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Mas Israel se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Assim Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai numa árvore e ali deixou-o até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem o corpo da árvore e que atirassem à entrada da cidade. E sobre eles ergueram um grande monte de pedras que perdura até hoje. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramentas de ferro.
Sobre ele ofereceram ao Senhor o holocausto e sacrifício da comunhão. Ali na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiro, naturais da terra, com seus líderes e seus oficiais e seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava de pé, defronte do monte Gerizim, e a metade defronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Vamos agora ao livro de Salmo. Nós faremos a leitura de Salmo 139. Esse salmo é uma referência clara que o Senhor ele conhece cada detalhe no íntimo de todo ser humano, até os nossos pensamentos. Ele sabe e conhece muito bem. O Senhor conhece você e a mim melhor do que a nós mesmos. Isso pode ser terrível, mas tão maravilhoso que o nosso Deus ele tem todo o cuidado e sabe todos os detalhes, até os mínimos, da criação humana e da terra. Vamos à leitura? Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cerca por trás e por frente. Pões as tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir às asas da alvorada e morar na extremidade do mar, também lá estás. Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga as trevas, me encobrirão, que a luz se tornarão noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para ti, e nem a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são a luz. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes que qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma dele. Se eu os contasse, seriam mais do que grãos de areia. Se eu terminasse de contá-los, ainda não estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afasta-te de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e vão, rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? Eu não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódios implacáveis, considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê em mim uma conduta de algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Vamos agora ao profeta Jeremias, no capítulo 2. Aqui o profeta Jeremias ele vai falar sobre a infidelidade do povo de Israel. Vamos a essa leitura da infidelidade do povo de Israel? A palavra do Senhor veio a mim, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua infidelidade quando era jovem. Como noiva me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos da sua colheita, todos os que devoravam, eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, e para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram onde está o Senhor, que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, pela terra árida e cheia de cobras, terra de seca e de trevas, terra qual ninguém passa e ninguém vive. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram em nome de Baal,
seguindo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral do Chipre e vejam, mandei observadores a Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já tocou os seus deuses? Eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espalham-se, espantam-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim e a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas achadas que não retêm água. Acaso Israel, meu povo, é escravo, e escravo de nascimento? Porque foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele, arrasaram a sua terra e queimaram as suas cidades, e deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Menfins e de Tefinés raparam a sua cabeça. Não foi você mesmo responsável pelo que aconteceu a você ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, por que você vai ao Egito beber a água do Nilo? E por que você vai à Síria beber a água do Eufrates? O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo, despedacei as correias que a prendiam. Mas você disse, eu não servirei. Ao contrário, em todo o monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Como você pode dizer que não se contaminou e não correu atrás dos Baalins? Reveja o seu procedimento no vale e considere que vocês têm feito. Você é como uma camela, jovem e arisca que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem, habituada ao deserto. Farejante o vento que deseja. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão que está no meio do cio. Mas não deixem que seus pés se esfolem, nem que sua garganta fique seca. Mas você disse, não adianta, eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada, seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas, pois dizem a madeira, você é meu pai, e a pedra, você me deu a luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto, mas na hora da adversidade diz, vem me salvar, e até onde os seus deuses que você fabricou para si? Que eles venham, se puderem salvá-los na hora da adversidade, porque os seus deuses são tão numerosos como as cidades, ó Judá. Por que vocês fazem denúncias contra mim? Todos vocês se rebelam contra mim, declara o Senhor. De nada adiantou castigar o seu povo, eles não aceitaram a correção. A sua espada tem destruído os profetas, como um leão devorador. Vocês, dessa geração, considerem a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel? Tenho uma terra de grandes trevas? Por que o meu povo diz, nós assumiremos o controle, não mais viveremos a ti? Será que uma jovem se esquece das suas joias, uma noiva dos seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim, por dias sem fim, quanta habilidade você a busca, o amor. Mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com o seu procedimento. Nas suas roupas encontrou-se o sangue de pobres inocentes que não foram flagrados arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz, sou inocente, ele não está irado comigo, mas eu passarei sentença contra você, porque você disse que não pecou, porque você não leva a sério a mudança de rumo, você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Síria. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles em que você confia. Você não receberá ajuda deles. Vamos agora à nossa última leitura de hoje, que está em Mateus, no capítulo 16. Aqui, os fariseus e os saduceus pedem um sinal. Aqui, o fermento dos fariseus e dos saduceus, e também a confissão de Pedro. Aqui nós vamos encontrar que Jesus prediz a sua morte também nesse capítulo 16. Vamos à leitura? Mateus 16. Os fariseus e saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo que mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu,
Quanto à tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar os aspectos do céu, mas não sabem interpretar o sinal dos tempos. Uma geração perversa e adúltera me pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a você, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: e por que não trouxe... é porque não trouxemos pão? Percebendo a discussão, Jesus perguntou: homens de pequena fé, por que estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Não se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e dos quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entenderam que não era de pão que eu estava lhe falando? Tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então eles entenderam que não estava lhe falando para tomarem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Pergunto eles: quem vocês dizem que sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado a você por carne ou sangue, mas porque meu Pai que está nos céus. Eu digo que você, Pedro, é sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hade não poderão vencê-la. E eu darei a você as chaves do reino dos céus, e você poderá ligar na terra, terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra será sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos que não se contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, do chefe de sacerdote e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. Jesus virou-se e disse: Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perdê-la-á, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que cada um dos que aqui se acham não experimentarão a morte até que venha o Filho do Homem vindo em seu reino. Muito obrigado, essa foi a nossa leitura de hoje e aguardo você amanhã para mais um dia incrível da nossa leitura bíblica, se assim Deus nos permitir. Até lá.